Não abre o link. Tá parecendo sua cara travada pra todo mundo. É que você não soltou, né? É porque eu não soltei. Soltei, já tá gravando. Ok, então tá gravando. Solta então, né? Pronto, todo mundo? 3, 2, 1, no ar. Dá um feedback se tá... Pega no seu telefone, ou Israel, qualquer um de vocês dois. Eu, mano, eu tô olhando. Mantém o seu. Aqui, você perdeu o carro. Tá no ar? Tá. Tô perguntando a Larissa aqui. Parece. Pessoal, estamos voltando. Shalom, shalom para todo mundo. Confesso que fiquei com saudades, viu? Os irmãos, ajudem a gente, por favor. Nós tivemos alguns problemas aqui, problemas técnicos para não técnicos resolverem, ou resolver. Os irmãos ajudem se a gente conseguiu, se... Não? Coloquei no link agora, tá travado. Ajuda aí, negão, por Vou favor. colocar de novo. Tá. Ok, então chegamos. Estou com feedback aqui que nós temos 4 pessoas na sala, 4 irmãos na sala. Pedimos já de antemão desculpas por não havermos conseguido driblar essas questões técnicas, mas graças a Deus conseguimos estabelecer a conexão. Amém? Queridos, continuamos com o coração grato ao Eterno pelas muitas vitórias concedidas, pela graça infinda, pela graça imerecida, né? E graça é exatamente isso, é o favor imerecido. Então bendizemos o Eterno, que é bom eternamente, é bom em todo o tempo, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Nós agradecemos e engrandecemos o nome do Eterno e o nome do Mashiach, né, por essa ocasião. Né, permitiu o Eterno encontrarmos-nos outra vez, e como disse, confesso, estava já com saudade, né? Porque é muito bom, amados, é extremamente salutar, né? Conforme registra a própria Escritura, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não importa se o querido está lá na Bahia, ou se está lá no Rio Grande do Sul, ou além do oceano, enfim, onde você estiver, graças a Deus, né? Bendito seja o nome do Eterno, Ele nos permite estarmos em união, no mesmo Espírito, debaixo da mesma unção, sendo guiados por Ele para que juntos aprendamos mais e o corpo do Mashiach, o corpo de Cristo, cresça cada vez mais, né, em unidade, em compreensão da sua própria palavra, em sabedoria diante do Eterno, diante de Elohim e diante dos homens. E cada vez mais possamos compreender melhor a sua palavra e verificar como ela se aplica no nosso cotidiano e verificarmos em face de tudo isso quão perto está o Eterno de ordenar o arrebatamento da sua Kahal, o arrebatamento da sua igreja. Né? Vivo no aguardo desse instante e não sei como dizer diferente, queridos. Tenho dito que creio piamente que nós participaremos do tão esperado instante no qual o Eterno, através do seu Mashiach,
se manifestará para o resgate da noiva, a noiva do Cordeiro, né? De acordo com o que nós temos observado nas Escrituras, né? A conclusão a que chego, não há como fugir disso. Compreendo estarmos vivendo literalmente os últimos dias, e por mais que ouçamos dispostos em contrário, a minha percepção é essa. Não posso negar-me àquilo que o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno me faz perceber na sua própria palavra. A despeito das demais posições em contrário, me alegro em poder concluir que é assim que eu percebo as Escrituras, vendo que o instante acerca do qual as Escrituras mencionam como sendo o instante no qual Yeshua retornaria para o resgate dos seus, para o resgate daquela comunidade, como já dissemos muitas vezes aqui, repetidas vezes aqui, aquela comunidade acerca da qual ele menciona em Matitiahu 16, 18, né, a sua Kahal, ou a sua igreja, que seria edificada. Então, essa palavra dele cumpre-se na linha do tempo, um pouco mais na frente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O tempo dos gentios transcorre, apenas um breve resumo aqui dessa nossa percepção. Don't believe. No. Queridos, uma questão pequena, só uma questão técnica aqui. Só uma questão técnica, queridos. Algum irmão pode referir aí na live, por favor, como que é o nome? No chat. Isso, muito obrigado. Em qual canal os irmãos estão logados? Só informar, por favor. É só um detalhe técnico aqui, que a gente realmente teve alguns desencontros aqui. Tá certo? Então, ok. Então, muito obrigado, queridos. Ok. Então, amados, só esse resumo breve aqui da nossa percepção acerca do tempo, do instante que nós estamos sobre a terra hoje. Então, hoje, nós temos aqui 5 pessoas, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, 5 pessoas na sala agora, 5 irmãos aqui na sala. Eu não sei se vocês partilham comigo dessa posição, mas eu creio piamente que Yeshua retornará na nossa geração. Tenho dito, em outras palavras, que nenhum de nós, os que estamos aqui hoje, os que estamos vivos hoje aqui, nenhum de nós morreremos de velhice, nenhum de nós ficaremos velho ao ponto de partirmos para a eternidade sem que seja testemunha da manifestação de Yeshua para retirar sua igreja da terra. E não confundam, como temos dito também em ocasiões anteriores, não confundam esse instante com a tão esperada volta de Cristo, ou a volta de Jesus. Parece que isso é de extrema complexidade para alguns irmãos. Para algumas pessoas, parece que é de extrema dificuldade. Entretanto, precisamos ler com atenção. Por exemplo, já que mencionamos Mateus, o Matitiahu 16, quando Yeshua menciona acerca da comunidade que ele criaria, que só posteriormente nós iremos conhecer isso melhor, quando ela ganha formatação à medida que o tempo avança, nós compreenderemos posteriormente que ele está falando de um corpo de pessoas que se chamaria pelo próprio nome dele. Como assim, irmão Jânio?
ele referir-se a um grupo de pessoas que posteriormente seriam chamados de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o corpo do Mashiach, né? Essa mesma comunidade também seria chamada posteriormente, né, de noiva do Cordeiro, né? E essa comunidade hoje é chamada de forma muito popular, de modo quase geral, essa comunidade hoje é chamada de igreja. Então, há um tempo previsto para o estabelecimento dessa comunidade, assim como o próprio Yeshua diz em Matitiahu 16, né? E há um tempo que essa comunidade permanecerá sobre a terra, né? Até porque essa comunidade que é formada por Yeshua, é chamada por Yeshua, não é formada para permanecer na terra. E a gente tem isso revelado em alguns instantes na Escritura, e se não lermos com a devida atenção que o texto exige, não compreenderemos e não ouviremos, ainda que ouvindo não ouviremos, e ainda que lendo não nos aperceberemos da informação que a Escritura está transmitindo para nós. O Eterno, pela sua palavra, nos informa, e às vezes nós, por desapercebidos estarmos, não conseguimos ouvir como precisaríamos ouvir. E ouvimos parcialmente, e por tal razão compreendemos parcialmente. Essa é a razão, queridos, porque muitas vezes, muitos de nós não compreendem completamente aquilo acerca do que a Escritura, em diversos instantes, refere. Então, apenas tentando concluir, eu sou daqueles que crê que Yeshua retorna exatamente nos dias que vivemos hoje. Não nas próximas gerações, daqui a 200, 300 ou 400 anos, ainda que para muitos isso pareça extremamente perto. Eu ainda assim, a percepção que tenho da Escritura, quando olhando o panorama geral, a humanidade, a linha do tempo e a própria Escritura, a sua trajetória e os acontecimentos preditos na linha do tempo, né? Não tem como nós dispensarmos o profeta Daniel e outros instantes da menção da própria Escritura. Então, a conclusão a que chego é que estamos no limiar dos dias nos quais o Mashiach virá resgatar a sua igreja, a sua Kahal. Poliana disse, meu desejo que ele venha breve. Amém. Amém, minha irmã. Irmã Poliana, compartilho com você, né, dessa viva esperança. Falei agora há pouco, deixa eu ver se eu consigo mostrar para os irmãos aqui. João 17. Os irmãos podem abrir a palavra em João 17. Nós vamos ler alguns versículos aqui com os irmãos. Estaremos lendo alguns versículos a partir do versículo 6. Atentem os irmãos para a fala de Yeshua. Essa informação é imprescindível a todo crente, a todo que nasceu de novo,
a todo aquele que professa que Yeshua é Senhor e Salvador da sua vida. Falei há pouco com os irmãos que nós, que integramos essa comunidade criada, estabelecida por Yeshua na linha do tempo, assim como ele profetiza em Mateus 16. Falei com os irmãos há pouco que essa comunidade, diferente das duas outras anteriores, a comunidade dos judeus e a comunidade dos gentios, a igreja não é um grupamento de pessoas criado para permanecer na terra. A igreja tem um chamado, como temos dito repetidas vezes, a igreja tem um chamado espiritual e uma vocação celestial. Enquanto que Israel tem um chamado, queridos, literal e uma promessa, uma vocação terrena, são talvez os dois principais contrastes entre esses dois grupos de povos, que não obstante serem povo de Deus, povo do Eterno, povo de Elohim, não obstante tal, os dois têm os elementos de identificação absolutamente distintos. Absolutamente distintos. À medida que um tem chamado literal e terreno, promessas terrenas, vocação terrena, a igreja do Mashiach, o corpo do Mashiach, o corpo de Cristo, a Kahal de Yeshua, tem chamado espiritual e vocação celestial. Talvez seja essa uma das razões porque tantas pessoas se frustram e sofrem. Lancei um exemplozinho numa das nossas reuniões anteriores, mas ademais daquilo que já foi colocado, queridos, muitos irmãos, às vezes a gente presencia, a gente ouve, enfim, faz parte do nosso cotidiano essa troca de informações e a troca de experiências entre um e outro. E às vezes nós vemos muitas pessoas preocupadas com a situação aqui, a situação econômica, e não é de todo para não preocupar com isso. Entretanto, ao Filho de Deus, ao nascido de novo, aquele que integra a Kahal de Yeshua ou a igreja, a esse sugere-se que ele guarde o seu tesouro, que ele acumule os seus tesouros para além do alcance da traça, do ladrão, do homem roubador. Guarde o seu tesouro no céu, onde está o Mashiach, ao lado do Eterno. Então, é assim que nós aprendemos na Escritura. Precisamos aprender, porque a nossa vocação não é na terra. Então, vamos ler um pouquinho aqui em Yohanan 17, ou João 17, a partir do 6. A Escritura começa dizendo assim, amados: manifestei, o próprio Yeshua é quem está se pronunciando, e ele o faz enquanto conversa com o Pai, enquanto ora com o Pai que está nos céus. E ele diz dessa forma: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Observe os irmãos, aos homens que me deste do mundo. Nós fomos então resgatados do mundo e fomos entregues ao próprio Yeshua. Guardem. Eram teus e os deste a mim,
e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti. Pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo. Já não permanecerei no mundo. Yeshua afirma que ele próprio já não permanecerá no mundo por muito tempo. Mas eles estão no mundo. Vejam bem, eles estão. O Yeshua está falando de quem? Dessa comunidade que ele mesmo prometera criar, prometera estabelecer em Matitiahu 16:18. Observem bem. Yeshua disse que já não estaria no mundo por muito tempo. Estarei no mundo um pouco mais de tempo. Não estarei por muito tempo aqui. Entretanto, eles estão no mundo. Volta-se para ele. Eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um. Para que sejam um, assim como nós. Por que tanta confusão, né? Por que tanta dissensão? Por que tanta divisão? Por que tanto eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kefa? Por quê? Essa questão, queridos, não era só dos irmãos de Corinto. Não. Essa problemática nos alcança hoje, e talvez com um grau de politização muitíssimo maior. Muitíssimo maior. E essa dissensão, essas divisões, essas coisas todas que nós vemos não nos fazem bem. É necessário amadurecer um pouco e deixar essas coisas de criança, né? Uma criança pega o carrinho e